Olá, eu sou Flávia Oliveira. Estamos de volta ao primeiro Congresso Livre Virtual. Nós vamos dar início à segunda mesa desse nosso segundo dia. Hoje já tivemos uma primeira mesa tratando da medicalização dos jovens. Convido vocês a assistirem mais tarde ao vídeo. E agora, a nossa segunda mesa será o mundo pós-pandemia. Estamos preparados? Na programação deste segundo dia, teremos ainda cancelamento de pessoas a um clique, onde fica a empatia, é a mesa de número 3 e a mesa de encerramento do LIVE, do Congresso Livre Virtual. Deixa eu dar umas orientações sobre como você pode assistir aos vídeos já gravados. Se quiser rever essa conversa que vamos começar agora, ou algumas das anteriores, o primeiro dia teve 4 mesas de congresso, que foi na quinta-feira 28, você pode acessar a página do evento, a mesma que você está usando para entrar aqui, para estar aqui comigo agora, e descer até o conteúdo que você deseja assistir. Clicando no conteúdo, o vídeo na íntegra vai começar a rodar. Para acessar os novos, vai ter um vivo, é só atualizar a página. Eu queria lembrar a todos vocês, participantes do nosso Congresso Livre Virtual, que nós estamos apoiando a campanha Rio contra a Corona, de doações para distribuição de cestas básicas, kits de alimento e de limpeza para a população, para famílias em vulnerabilidade social. Para doar, você só precisa aproximar o celular do QR Code da nossa tela. Muito importante participar, a união nos torna mais fortes. Bom, também quero convidar todo mundo a mandar perguntas, comentários, a interagir com o nosso evento. Vocês podem fazer isso nas perguntas no espaço do chat, daqui da transmissão, ou pelos stories no Instagram. A página é @Laboratório Inteligência de Vida. Repito, @Laboratório Inteligência de Vida. Nos stories tem uma caixinha para você digitar a sua pergunta ou o seu comentário. Agora sim, a nossa segunda mesa, o mundo pós-pandemia. Estamos preparados? Bom, as incertezas desse novo normal que está por vir ou que está chegando se colocam como um grande desafio emocional, além de levantar incertezas institucionais, sabemos todos. Especialmente para uma sociedade que tem essa ansiedade como um sentimento muito presente e estrutural. Ideia, mais de 260 milhões de pessoas no mundo têm sintomas de ansiedade. O Brasil, por exemplo, é o país com o maior número de pessoas com esses sintomas, 9,3% da nossa população, quase 1 em cada 10 brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quais são, então, os próximos passos para nos prepararmos emocional e institucionalmente para esse mundo que está nascendo agora? Há uma linha tênue entre desenvolver novas habilidades para si e para o outro e alimentar a ideia de uma romantização em que o sofrimento pode ser produtivo. É esse o tema da nossa segunda mesa, que terá a participação de Christian Dunker, psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, autor reconhecido como o Prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise em 2012, e graças a um outro debatedor dessa mesa, eu tenho um spoiler, também aniversariante desta sexta-feira, a quem eu cumprimento, dou boas-vindas e felicito, Christian. Temos Maria Homem, psicanalista e professora na FAAP, no núcleo Diversitas da USP, da Universidade de São Paulo, e ela é pós-graduanda pela Universidade de Paris, Colégio Internacional de Filosofia. Francisco Bosco, meu querido amigo, companheiro, ensaísta, doutor em Teoria da Literatura pela UFRJ, autor de livros como A Vítima Tem Sempre Razão e Orfeu de Bicicleta, um pai no século XXI, foi presidente da Funarte e atualmente é apresentador do Papo de Segunda no GNT. Bem-vindo, Francisco. Bem-vinda, Maria, que eu não tinha dado bem-vinda. E para mediar essa segunda mesa, eu convido Renata Ishida. Ela é coordenadora pedagógica de conteúdo do LIVE e Espaço C e é psicóloga clínica. Renata
é mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo e especialista em infância e adolescência. Renata, você agora assume o bastão. Até já. Até já. Obrigada, Flávia. Eu vou parafrasear minha colega ontem, a Roberta Denon, que ela começou a mesa falando do privilégio, da satisfação de estar mediando uma mesa como essa, mas também a grande responsabilidade, né? Uma pelo tema, né, de grande importância agora, outra por estar com figuras tão importantes que pensam a nossa contemporaneidade aí, e essa outra terceira questão, que eu fiquei sabendo há poucos minutos, que é aniversário do Christian, então a gente tem que fazer um dia gostoso, feliz. Eu falei que é a maior festa que ele já deve ter recebido, porque tem milhares de pessoas aí assistindo a gente. Para a gente começar a mesa, eu quero convidar o Francisco a comentar um pouco sobre a seguinte questão, né? É possível um pós quando pensamos no momento pandêmico de agora? Esse pós seria a continuidade do que a gente está vivendo, ou a gente pode pensar em um desvio de rota? Há caminhos possíveis entre a superação e o que nos marca desse momento? Então, por favor, Francisco. Obrigado, Renata. Queria, antes de tudo, dizer da minha alegria de estar participando desse projeto. O LIVE é um projeto que está na escola dos meus filhos, então eu tenho uma experiência pessoal desse processo. Posso dizer, portanto, por mim mesmo, por experiência própria, o quão importante ele é para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais da criança. E queria também dizer da minha alegria por estar aqui com os meus colegas, o Christian e a Maria. A Maria eu não conhecia pessoalmente, o Christian eu conheço pessoalmente, né, Christian? Temos muitos amigos em comum, já nos falamos algumas vezes, então é um prazer estar aqui. Olha, Renata, em primeiro lugar eu pediria que você me avisasse quando estiver faltando 1 minuto, tá? Porque eu dou aquela corrida final desembestada para acabar. Tá ótimo. Eu acho que, antes de tudo, essa questão tem reaparecido muito. Como será o mundo pós-pandemia? E, embora eu ache muito cedo para dar uma resposta mais concreta a ela, o que me parece certo é que a própria insistência da questão é uma espécie de sintoma, né? Esse enunciado, ele revela um desejo de que todo esse sacrifício, essa quantidade de renúncias, eventualmente o luto envolvido nesse processo, não sejam em vão. E eu acho que esse desejo enuncia para a maioria das pessoas, sobretudo, uma transformação no sentido de um mundo mais igualitário, com uma dimensão socializante maior, né? Uma dimensão que a gente poderia dizer comunitária maior. Isso especialmente no Brasil, que é um país que, sob qualquer metodologia utilizada nas pesquisas econômicas e sociais, é um dos mais desiguais do mundo, se não o mais desigual, ombreando aí com a África do Sul, né? Então, acho que há um desejo por comunização, digamos assim, do mundo, uma relação mais igualitária racialmente, do ponto de vista dos gêneros, do ponto de vista do respeito às escolhas de identidade sexual, de papel de gênero, de objeto sexual, né? E por aí vai. Mas eu gostaria justamente de pensar sobre essa palavra comum, ou, para usar um termo mais técnico, sobre esse significante comum, porque é uma palavra que hospeda sentidos diversos e até divergentes. E me parece que a gente tem que tomar especial cuidado quando a gente trata dessa palavra na nossa experiência contemporânea, porque a minha argumentação vai procurar mostrar isso. O desafio do Brasil me parece ser contraditório. Nós precisamos, a um tempo, nos comunizarmos muito mais, mas nós precisamos também, num outro sentido dessa palavra comum, nós precisamos nos descomunizarmos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, etimologicamente, a raiz da palavra comum, comunidade, comunitário, tudo isso vem do latim munus,
que de resto é a mesma raiz da palavra imunidade, né, que hoje em dia é uma palavra importante para a nossa vida. Esse munus, em latim, significa lei, dever, obrigação. Né? Na experiência das sociedades antigas, o munus era o tributo, o dever que um cidadão pagava para fazer parte de um Estado. Né? Então, um primeiro sentido de comum está relacionado a esse sentido principal etimológico. Comum como uma dimensão socialmente vinculante. Tá? Dentro da tradição da filosofia moral, por exemplo, a gente pode pensar esse comum no sentido kantiano. Tornarmos-nos comuns significa nos orientarmos as nossas ações por um princípio, por um critério de benefício à coletividade, mais do que por um critério de benefício ao nosso interesse pessoal. Na tradição política social, esse sentido do comum está ligado à tradição democrática russoniana, não é? Democracia como soberania popular, uma democracia participativa, com uma cidadania mais potente. E daí a tradição socializante, comunizante, sem necessariamente ser, por óbvio, socialista ou comunista. Né? Toda a tradição política social que de alguma maneira enfatiza a dimensão da vinculação social, seja dentro da esfera civil ou na relação do Estado com os seus cidadãos, de alguma maneira enfatiza essa perspectiva comum nesse sentido que eu estou falando aqui. Né? E, finalmente, a própria noção de Estado. Né? O Estado como alguma coisa a que os cidadãos estão vinculados pela dimensão universal dos direitos e deveres. Então, num primeiro sentido, o comum está ligado a todo esse campo semântico de uma vinculação social mediada pelo universal dos direitos e deveres. Nesse sentido, o mundo pós-pandêmico, a meu ver, deverá se tornar mais comum, porque grande parte dos problemas que o mundo enfrenta hoje são decorrentes de fracassos da hegemonia das democracias liberais dos últimos 30 anos, fracassos que têm a ver precisamente com esse déficit do comum. As democracias liberais das últimas décadas foram muito mais liberais do que democráticas. Bom, entretanto, tem um outro sentido forte e importante de comum, e que é justamente o oposto desse. Por onde que eu poderia começar a abordá-lo? Talvez por uma tipologia importante da sociologia clássica. Ela está em Weber, por exemplo, que é aquela que faz uma diferença entre sociedade e comunidade. Sociedade tem a ver com esse primeiro sentido que eu falei. Tá? Sociedade é uma espécie de comunidade organizada por princípios impessoais, republicanos, abstratos, legais, numa palavra, modernos. Já a comunidade designa uma experiência social pré-moderna, cujo vínculo é mais da ordem dos valores da tradição, de uma comunidade imaginada, né, que se crê, portanto, unificada por esses valores. Esse sentido do comum, ele é muito caro à tradição psicanalítica, e sobre isso Christian e Maria certamente poderão falar melhor do que eu, porque ele é o que está presente na experiência que a psicanálise descreveu muito bem, que é a experiência das lógicas de grupo. Na verdade, antes da psicanálise, né, começa com o livro do Gustave Le Bon, Psicologia das Massas, que seria muito importante para o Freud, já no Psicologia das Massas, Análise do Eu, né? E depois também na psicanálise lacaniana, com toda a questão do imaginário. Então, nesse sentido, o comum é aquilo que une as pessoas numa espécie de laço identificatório grupal por conta de determinados valores. Mas o laço vinculante aí
não é universal, não tem nada a ver com direitos e deveres. Ele é antes da ordem do narcisismo, da ordem do imaginário, da ordem, portanto, de comunidades imaginárias e imaginadas. Pois bem, comunidades imaginadas é justamente o conceito de nação. Né? Diferentemente. Francisco, temos 1 minuto. Temos 1 minuto. Diferentemente do Estado, nação é uma espécie de comunidade imaginada segundo determinados valores culturais que vêm da tradição. Tudo isso para dizer, portanto, que tem um sentido de comum que está muito forte no Brasil hoje, que está ligado à lógica de grupo, está ligado ao nacionalismo, o que alimenta, por sua vez, comportamentos sociais e político-institucionais de demonização do outro, de ódio. Então, para encerrar esse longo, porém breve percurso, eu diria que o grande desafio do Brasil é que nós precisamos, ao mesmo tempo, nos comunizarmos mais no primeiro sentido, termos mais vinculação social dentro de uma perspectiva universal de direitos e deveres que gere igualdade em todas as dimensões da nossa experiência social, mas para que isso aconteça, nós precisaremos, talvez até antes de cumprir esse desafio, nos descomunizarmos no sentido dessa experiência de laço identificatório grupal que parece ter tomado a vida social e política institucional brasileira. Então, acho esse duplo desafio que está diante do Brasil no mundo pós-pandêmico. Muito bom, Francisco. Até estava ouvindo também algumas falas sobre essa questão, né, do pós-pandemia e do que é considerado novo normal, que essa normalidade que se fala é também a partir de uma perspectiva, né, uma perspectiva normal, que é referência para todo mundo, é o quê? Né? O normal da classe alta, média alta, um normal da Europa, né, de algumas referências já padronizadas, né? Então, esse novo normal seria um novo para quem, né? Quem que tem que se reinventar ou talvez tenha que abrir mão de alguns privilégios para o que você está trazendo como uma questão mais igualitária. Queria ver de vocês, Christian e Maria, quem gostaria de fazer uma fala a partir dessas provocações do Francisco e também falar sobre essa questão também que eu coloquei no começo, desses caminhos possíveis entre uma superação ou que nos marca, se essa pós-pandemia seria um desvio ou a gente vai carregar isso que a gente está vivendo com a gente, né? Então, queria ver quem de vocês gostaria de complementar. Eu posso começar com uma pequena provocação e dúvida cruel que está no meu coração. Pode ser? Para o Francisco? E depois para o Christian, claro. Que é assim... Que é eu acho que você abriu muito bem e isso, sem dúvida, é basal para a gente que trabalha com psicanálise e vou ousar aqui, sociedade, né? Psicologia das massas e psicologia, como seria possível uma relação do coletivo, né? Para usar um outro termo que vai tentar, nesse comum, fazer uma produção, como diria Lacan, de trabalho, não só dessa identificação imaginária. E aí a minha pergunta é assim, como construir esse coletivo? E como manter o indivíduo, assim, ou o sujeito? Porque a demonização, aí que é a minha provocação, dessa ideia de comum, a gente tem quase uma fobia, né? E você não falou, mas eu vou pôr na roda aqui pra gente, que é o seguinte, o fantasma do comunismo, que é um bicho-papão que nos assola, como se fosse o monstro que vai tirar essa individualidade, como se você perdesse a tua casa. Ah, vai para Cuba, pega o bandido, põe na tua casa, como se você não tivesse um território minimamente individualizado, privatizado. Esse medo absurdo de perder o que, afinal, deu tanto trabalho de construir, que é a subjetividade moderna, que ela tem um traço de privacidade que é muito importante, e que sem isso não existiria nem a psicanálise. Tem uma subjetividade radical, a gente não está recusando o lugar do sujeito,
mas como construir um coletivo de sujeitos, para sintetizar. Enfim, é desafio. Se você responder, eu vou... Eu adoraria comentar um minuto, mas o Christian, por favor, na frente. Então, complementa aí, Christian, vem. Na colocação da Maria, porque quando o Francisco estava falando da diferença entre sociedade e comunidade, e fazendo referência à origem pré-moderna, comunidade, eu pensei que ele ia se referir, e talvez ainda que indiretamente tenha feito isso, a um conceito chave para a nossa experiência pandêmica, uma experiência chave, que é o conceito de família. A família seria uma espécie assim, de comunidade de origem, de comunidade natural, e o risco, né, no nosso mal-estar contemporâneo é a emergência de um certo modelo de sociedade baseado na expansão dessa familiaridade, né? Quer dizer, nessa comunidade como um laço mais ampliado, né, da família. Penso que a experiência da pandemia, ele de fato colocou a gente mais perto de uma mistura entre o público e o privado, entre o trabalho e a escola, dentro das casas, portanto, dentro do lugar da família, né? Mas também serviu, e talvez isso seja um motor para esse germe do desejo de mudança que a gente experimentou, e que eu acho muito, muito interessante, que a gente tenha percebido que é possível mudar, a ordem do mundo, a velocidade do mundo, mas a partir dessa relação, vamos dizer assim, concentracionária, como quer dizer assim, vocês gostam de família? Então toma a família, olha bem para ela, né? Vê o que acontece quando você começa a misturar o público e o privado dessa forma, né? Gostei muito da tua ideia do retorno ao comum, e te pergunto se aí, pensando na família, a gente não podia distinguir, né, um comum ligado ao passado e à propriedade, ou seja, quando eu falo em comunidade, eu sei o que é. Mas a família. De um comum indeterminado e ligado ao futuro, ou seja, um comum que a gente vai construir, que a gente não tem, que não é nossa propriedade palpável, tangível aqui e agora, mas é um comum por vir. Alô? Oi. Posso fazer um minutinho, Renata? Pode sim. Rapidamente, o Christian tem razão, assim, a família não apareceu por falta de tempo, mas a Antígona estava rondando aqui o tempo todo, né? A família contra o Estado, e de certa maneira, de fato, a família faz parte de todo esse campo do comum contemporâneo, nesse sentido reacionário dos laços identificatórios e tal. E respondendo a Maria, assim, de uma perspectiva pessoal, Maria, eu não considero que exista qualquer dificuldade teórica, nem prática, de conciliação entre a comunização, no sentido de um vínculo social igualizante, né, e a defesa firme das liberdades individuais, de todos os princípios e valores que vêm da tradição liberal, e sem os quais nós nem estaríamos aqui conversando, né? E acho que essa própria aparente contradição é já um efeito colateral da famigerada polarização que a gente está vivendo, que tornou impossível você tentar conciliar princípios e valores dessas duas tradições muito ricas, que são, de um lado, a tradição democratizante, socializante, e, de outro lado, a tradição liberal. E, ao longo dos últimos 2 séculos, essas duas tradições tiveram grandes representantes capazes de alguma maneira, promover um equilíbrio entre elas, né? Eu acho que é nesse caminho que a gente deveria seguir. Uhum. Muito bom. Acho que a segunda pergunta também vai ao encontro dessa primeira, então a gente vai poder se aprofundar mais uma camada aí. Eu gostei quando você começou, Francisco, falando sobre esse pensamento, né, essas indagações sobre o futuro pós-pandêmico, é também um sintoma, né, do que a gente está vivendo agora. Até porque
crise, né, vem da palavra, né, etimologicamente vem da palavra decisão, né? Então a gente precisa, parece que a gente é convocado a tomar uma decisão nesse momento, diante de uma situação. Inclusive, crise apareceu, a palavra apareceu num contexto na medicina, né? Então você toma uma decisão para a vida ou para a morte, né? E eu acho que está todo mundo sendo convocado aí a pensar isso. Pensando nisso também, né? Queria agora direcionar a pergunta para o Christian sobre os elementos, se os elementos da atual pandemia, então o contágio entre as pessoas, o isolamento, a separação por grupos de risco, eles podem criar outras reflexões, né, construtivas para esse futuro, ou se eles vai criar mais divergências, e também se ele pode trazer a consciência do que realmente é importante, né, para essa construção de uma sociedade mais igualitária, por exemplo, como o Francisco fez a provocação também. Bem, vou tentar continuar a nossa conversa aqui, lembrando assim que o sentido mais comum ou contra-comum da experiência, que no começo podia ter sido sentido assim, né? Estamos vivendo uma confrontação com um elemento que vem da natureza e que, diante desse elemento, estamos todos iguais, né? Bom, num segundo momento aparece a reflexão de que estamos todos iguais, mas alguns têm mais capacidade de fazer frente a isso, alguns estão mais vulneráveis. Existe, portanto, um efeito posicional em relação a essa experiência inicial e originariamente comum, né? Penso que a diferença e a transformação que pode haver para um futuro próximo, ela depende de como a gente interpreta essa comunalidade, de como a gente é capaz de produzir uma história sobre esse período, sobre essa experiência, sobre esse fato talvez inédito na vida de muitos e que vai perdurar aí por algumas gerações, talvez, né? Bom, que história você tem para contar desse momento de crise, né? Que decisão subjetiva você toma diante, então, dessa aparição do outro? Como você se relaciona com o fato, né, de que, então, somos todos indivíduos, tá? Mas nós vínhamos de uma situação social em que existiam indivíduos, vamos dizer assim, plenamente individualizados, né, que passaram, por exemplo, por um processo civilizatório, por um processo de escolarização, por um processo que levaria assim, à condição de sujeitos. E a gente dizia, bom, esses sujeitos são os universais, esquecendo que esse mesmo processo ele produziu quase sujeitos, indivíduos imperfeitamente individualizados, indivíduos que contam como grupos, que contam como agregados, que contam como quase seres humanos, às vezes, como matáveis, né? Como vidas que não contam. A nossa situação ela era mais ou menos essa. E uma novidade trazida pela experiência do vírus é que, indivíduos ou não, todos somos corpos. Todos somos portadores de vírus. Todos transmitimos e podemos, assim, transmitir esse elemento, vamos dizer assim, comum. Então, a forma como você lida com isso engendra uma espécie, assim, de política possível, de renovação de uma política possível com relação à alteridade, tá? Com relação a como é que você vive essa experiência de exceção. Tá? Você se fecha no seu condomínio, você ergue mais muros, você cria mais distâncias, porque o outro é mais perigoso, né? Porque ele é mais transmissor, porque ele é potencialmente venenoso, impuro, sujo, não limpo. Ou você olha para esse que está do outro lado da sua janela e diz: eu dependo muito mais do que eu achava deste aí, deste que eu não conseguia reconhecer, desse que, bom, parecia uma vida que não conta, né? Quer dizer, a transformação ela vai depender de um trabalho subjetivo,
Ela não é só a informação que chega na gente e a gente a reproduz discursivamente ou atitudinalmente. A gente vai ter que traduzir isso, a gente vai ter que criar, gostei muito, Renata, uma nova decisão. Né? Só há um novo mundo, só há um novo, chame ele normal, contra-normal, imundo, a partir dessa decisão. E eu acho que essa decisão ela nos foi oferecida. Né? Ela é possível. Né? E aí eu volto para o começo da minha consideração. Ela é possível porque a gente experimentou o sabor da mudança. A gente experimentou uma exceção em algo que era um axioma não discutível. Eu vou chamar aqui um axioma neoliberal. Não tem como desacelerar. Não tem como ir mais devagar. Não tem como reduzir emissão de poluentes. Não tem como parar de produzir. Óbvio que tem como. Está aí. É possível. Você pode dizer, não, mas olha as consequências. Aí parou, inverteu. Tudo bem. Há consequências, a gente tem que fazer frente a elas. Mas a experiência, eu acho que ela marca para a gente a capacidade de uma certa reinvenção. Né? Uma reinvenção que está bem posta aí no sentido que eu gosto de acentuar do conceito de máscara. Né? Você usa a máscara para se esconder, mas também para dizer, eu posso ser qualquer um. Você usa a máscara não é para se proteger do outro, é para proteger o outro da tua transmissão. E se todo mundo se proteger, você será protegido também. Voltamos a um certo sentido de comunidade. Né? Você precisa se preocupar, porque senão eu serei também assim prejudicado. Me parece uma ótima forma de superar essa oposição tola entre o que você é, pessimista ou otimista, altruísta ou egoísta. Né? Precisamos ir para frente disso aí, né? Muito bom, Christian. Maria, Francisco, querem comentar em cima? Eu sempre Maria? posso comentar, mas eu já fui primeira na outra. Vai tu, Francisco. Eu já falei demais, pode ir na frente. Todo mundo queria falar antes, agora vocês estão todos aí educados. Civilizado. Eu vou fazer um comentário, então eu vou fazer um comentário. Renata, não, você tem que levar em conta que eu estou conversando com 2 psicanalistas. E quando a gente conversa com um psicanalista, se deixar, eles ficam nessa posição, olhando para a gente com essa cara, ó. E a gente fica falando, entendeu? Então a gente tem que passar a palavra. Fala mais, associa. Pode mais sobre isso. Não, eu gostei muito, Christian, acho que só para pegar uma caroninha aqui, essa ideia de, para além dessa oposição pessimismo-otimismo, né? Que realmente a gente está ouvindo muito isso, e qualquer conexão com a realidade, ela parece... eu sempre respondo a isso dizendo, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu busco ser realista. E você sabe, acho que todo mundo aqui na mesa sabe que o real, estou fazendo uma pequena provocação, é um conceito nobre para o Lacan, né? Então, assim, é impossível, em última instância, a gente, né, é quase vamos dizer, um sonho de Ícaro kantiano, você chegar no real, mas ao mesmo tempo, como viver sem alguma paixão por algum real, né? Sem o véu do ótimo ou do péssimo. Então, o que é? Por exemplo, como é que a gente vai tributar? Como é que a gente vai pagar? Por exemplo, supermercado, um iogurte custa R$5. Eu não sei se ele deveria custar, para mim, R$5, para você que tem muito dinheiro, R$5, e para você que tem muito menos dinheiro que eu, R$5. Então, eu ousaria imaginar um mundo em que os valores fossem instáveis, de acordo com as posições das pessoas, porque tudo é relativo. Então, como é que a gente poderia sentar e discutir isto e novas ideias, novos projetos, sem eu te acusar de, enfim, liberal, entende? Que são quase xingamentos.
Porque sim, e foi o que eu falei no começo, eu prezo a liberdade. Eu trabalho com psicanálise. Como eu não seria liberal e atada ao conceito de sujeito? Mas eu trabalho com psicanálise, então eu prezo a relação. Como não existia alteridade, o outro e uma lógica minimamente comum no melhor sentido, né? Território do comum, enfim, Deleuze, Guattari, não sei nem onde que a gente está aqui na conversa e nem precisa de grandes indexações, né? Embora seja um congresso, mas enfim, enfim, já falei muito aqui, Renata, acho que você ia falar também, era só para animar o debate. Não, porque a gente estava falando um pouco sobre mudança, né? Desse mundo, a gente poder também mudar de posição, porque a nossa tendência enquanto humanidade é uma tendência conservadora, né? A gente quer conservar, tipo aquele ditado, um time que está ganhando não se mexe, né? Mas que as pessoas esquecem que a vida ela é movimento, e justamente para que a gente, se a gente quer que algumas coisas permaneçam, a gente precisa mudar, né? Então, que mudanças a gente precisa fazer para que algumas coisas também da nossa vida permaneçam, né? E outras que a gente entende que precisa mudar completamente. Eu vou começar a encaminhar para a terceira pergunta, porque eu gostaria também que todo mundo pudesse ter a chance de falar, para a gente poder fazer o encerramento e ter tempo para uma ou duas perguntas do público, tá? E aí vocês também podem amarrar as considerações de vocês por enquanto. Então, a pergunta vai ser direcionada para a Maria agora, que tem a ver um pouco com o que a gente começou a falar sobre as relações, né? As relações entre as pessoas, que é, no retorno às aulas, então pensando que a gente tem um público aí majoritariamente de educadores, educadoras e famílias, né, de alunos e alunas. Então, no retorno às aulas, o que é fundamental as escolas pensarem e trabalharem, né? Falar das emoções e sentimentos na escola pode ser um caminho para as crianças elaborarem também suas vivências e pensar nesse futuro? Então, fica aí a pergunta final desse momento da mesa, Maria. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre emoção e escola, mas assim, vou só marcar um pequeno gancho, que eu diria que a educação no século XX, acho que a grande virada foi justamente poder ver essa subjetividade de uma forma mais complexa do que o intelecto. Então, esse debate entre, por exemplo, conteudistas e construtivistas, em alguma medida, eu acho que ele esconde um debate mais amplo, que é justamente esse, e que, para dar um nome lá atrás, fazer um fio da meada de milênios, é um grande embate entre logos e patos. Então, a gente imaginava, enfim, é uma grande discussão, mas a escola, vamos pegar o século XIX e até uma parte do século XX, a tradição, um conteúdo mais tradicional, ele deveria ser pautado no livro-texto, na fórmula, no tal do conteúdo, que seria mais lógico, formal, esse logos, a racionalidade, a questão da prova, eventualmente o vestibular, o Enem. E aí, quando a gente começa a ver que por trás dessa máquina pensante, racionalizante, tem uma subjetividade que sofre, que tem afeto, que o afeto carrega um entusiasmo para aprender, uma vontade de saber, uma libido, aí você diz, olha, aqui você pode talvez contar com a motivação da criança, você pode aprender por projeto, você vai fazer equipes, você vai instigar essa pergunta que vem do aluno, então você vai trabalhar mais esse sujeito global, aspas, e vai dar voz a ele. Então, eu acho que hoje em dia, essa virada para o século XXI, ela vai amarrar essas duas grandes extremidades, e as escolas ditas mais conteudistas estão operando também com uma visão desse sujeito que também opera por um sentir, pelo afeto, pela emoção, pela pergunta, por um querer saber. Assim como as escolas ditas construtivistas também dizem, bom,
Mas não é também só um pensar quem sou eu. Eu penso quem sou eu entrando em contato com o conteúdo daqueles que vieram antes de mim. Então faz sentido eu aprender. Tem também conteúdos. Não é para a gente fazer uma cisão logos e patos. A gente tem que cada vez mais problematizar isso, porque isso a psicanálise descobriu também. Eu penso enquanto eu sinto e eu sinto enquanto eu penso. E esse é o grande desafio. Então, sem dúvida, trazer, não tem nem como não trazer emoção na escola, porque se você não escuta isso, um aluno dá chute no outro, dá porrada, tem conflito, é muito simples. Faz um acting out, faz atuações. Então, quanto mais sofisticada, sofisticada no melhor sentido, quanto mais consciente dessa complexidade do que é a gente, mais a gente vai dar ouvidos às várias camadas do que é um ser em momento de aprender. Que, em última instância, eu, você, nós aqui, eu estou aprendendo coisas, agora já nessa mesa. Tudo bem, que eu sou suspeita, adoro aprender, e todo mundo aqui também, é só você ver o tanto de livro que tem atrás de todo mundo aqui, certo? Então, a gente gosta de saber o que os outros estão pensando, quem sou eu, como fazer, e qualquer ser humano gosta. Então, acho que isso é um primeiro ponto. A gente confiar em duas coisas. A gente é um sujeito desejante, querendo ou não, isso estando obstruído ou não. E 2, a gente só aprende conteúdo, ideia, pensamento, intelecção com isso em jogo, com isso em pauta. E aí 3, que agora eu quero juntar com algo que eu queria trazer aqui, é assim, não existe aprender sem conflito. Aprender mesmo, sabe aquilo que muda a tua vida? E que você dá aquela chavinha, que você tem um insight, que é um momento analítico, mas é um momento pedagógico radical. Isso está no nosso divã, isso está na nossa escola. É quando, putz, meu mundo caiu. Meu mundo caiu e não entendi mais nada. Então, por exemplo, e agora eu quero voltar lá para o começo do Francisco, minha família sempre foi, por exemplo, muito cristã, altamente religiosa, ou, sei lá, um tipo de cristianismo puritano, eventualmente luterano, e o valor é determinado, a disciplina, o corpo tem que ser, né, o recalque e tal. De repente, e assim, Deus criou também o mundo e foi nessa ordem, nesses dias. Eu entrei na escola, é um pouco complicado, porque a escola, a priori, é laica, depois ela tem aula de evolução de Darwin e alta genética, que vai nos salvar do coronavírus, é puramente genética, é um código encapsulado numa bolinha que tem uma coroa, isso é o vírus no momento, o Covid-19, você tem que aprender uma linguagem, que se transmuta por genes, e você tem que ter uma atuação, cortar um pedaço do gene, enfim, fazer um antiviral, uma vacina. Isso é uma lógica, isso é uma linguagem. Isso, não sei se deuses, deusas, nem estou discutindo isso, mas existe uma linguagem gênica. Aí você fala, nossa, peraí, como é que é isso? Existe você e teu corpo na escola, teus amigos e o que você sente. Então, assim, tem um conflito inevitável escola e família. E é para ter. Que bom que tem. Isso é modernidade. Isso é a transição de comunidade para a sociedade moderna, para retomar os termos do debate. Então, eu não quero que a escola ensine para o meu filho algo diferente do que a minha família e nós pensamos. Para tudo, porque você não entendeu o conceito de escola. Não é isso que é a escola. A escola é justamente para dizer para o teu filho uma outra coisa diversa daquilo que você pensa. Porque isso é o confronto com essa coletividade, isso que somos. E que bom. Eu quero que a escola ensine para o meu filho algo que eu não sei. Eu quero ter outras visões de mundo.
E ótimo, e se depois eu discordo, e se eu tenho o poder de mudá-lo de escola, eu vou mudando. Mas o que eu quero para o meu filho, eu pessoalmente? Que algum dia ele faça um pensamento próprio, que ele seja sujeito, e que eventualmente ele diga para mim, olha, sabe essa história tua aí, essa psicanálise? Eu vou te falar, tem uma teoria muito mais interessante. Eu vou te falar, eu acho que eu estou preparada para ser a primeira a lhe dizer, então me diga. Me conte que eu quero saber. Porque eu quero saber o que é a vida. Para voltar lá, eu quero saber o que é o real. Eu quero saber o que é a mente humana, o que a gente pensa, como a gente funciona. É mais, enfim, genômica do espírito, neuroscience, é universo simbólico. Eu acho a psicanálise uma ferramenta potentíssima. Desconfio muito de um discurso que vai ser ultrapassada por isso, por aquilo, por uma hard science qualquer. O neurotransmissor não é o que a gente vive, é e não é, entende? Acho que a gente aqui opera com linguagem, todos nós, nessa mesa aqui no planeta. Então, assim, eu diria, vai, filho, vai e me contradiga, me ensine porque eu banco, entende? Eu quero ser balançado. Por isso que eu gosto do diálogo e eu ficaria com ele nessa polarização. Eu quereria... Eu queria ser convencida, assim, de coisas muito diferentes daquelas que eu acredito nesse momento. Enfim, para começar, para terminar, né? Fiquei para ainda a gente terminar. tem Então, pergunta do público, né? Então, por isso que eu também estou então tentando dar um contorno aí no tempo para que a gente possa garantir essa participação de quem está ouvindo. Christian, Francisco, alguém de vocês quer Eu fazer algum gostaria, comentário? posso? Pode. Posso Aí ir? eu respondendo. Eu gostei muito de tudo que a Maria falou, mas queria pegar especialmente esse ponto da relação entre o aprender e a capacidade de suportar um certo sofrimento cognitivo e imaginário. Aprender exige você se desterritorializar de alguma maneira. Aprender exige que você esteja permanentemente aberto a se desfazer das ideias que você tem. E essas ideias que nós temos, elas se confundem muito com a nossa autoimagem, portanto, com a estrutura da nossa identidade, do nosso eu. O processo de aprendizagem, um processo radical da experiência da aprendizagem, ele é um processo difícil nesse sentido. Ele exige uma certa experiência da autoimagem. O Andy Warhol, o artista Andy Warhol, tinha uma frase maravilhosa a esse respeito, que eu vou ter que falar em inglês, porque em português o trocadilho se perde. O Andy Warhol costumava dizer o seguinte: I never fall apart because I never fall together. Eu nunca me despedaço, porque eu nunca estou completamente coeso. E aí, nesse sentido, Maria, eu teria uma observação a falar, que é de um fator que, curiosamente, que eu me lembre, não apareceu em nenhuma das nossas falas, mas é um fator muito decisivo na experiência contemporânea, social, subjetiva e política, que é o das redes sociais digitais. Eu diria que todo meio ele tem tanto uma dimensão indeterminada, a televisão será aquilo que se fizer dela, né? Mas tem também uma dimensão determinada pela sua própria estrutura formal. Então eu diria assim que as redes sociais digitais, elas a um tempo serão o que nós escolhermos, politicamente, socialmente, fazermos delas, mas elas têm determinadas características estruturais que determinam um pouco o modo como as pessoas as utilizam e tem um efeito muito profundo sobre isso que você trouxe, que a gente está conversando agora, que é a relação entre o aprendizado e a desterritorialização cognitiva, afetiva, imaginária. Porque as redes sociais digitais trabalham, sobretudo, com a lógica do algoritmo, né? E o algoritmo é precisamente aquilo que tende a fazer a pessoa, o indivíduo, se manter territorializado, porque ele sempre oferece ao sujeito aquilo que ele já é. Isso nos coloca no campo de sistemas formais, de signo, como, por exemplo, aquele da publicidade.
A publicidade é aquilo que trabalha com a identificação do que o sujeito já é, para dar a ele o que ele já deseja, né? E a gente sabe que tem uma relação muito forte entre os algoritmos das redes, as grandes empresas provedoras de conteúdo e a venda de produtos, né? Cada vez que participamos dessas redes, estamos oferecendo a esse sistema algorítmico o nosso desejo, o nosso eu, aquilo que nós já somos. Sempre que eu falo disso, eu me lembro da frase maravilhosa da Butade do Tom Zé. O Tom Zé dizia que toda vez que ouve falar a expressão público-alvo, ele se abaixa com medo de levar um tiro. Ele tem toda a razão. É exatamente disso que se trata, né? Enquanto a publicidade, a lógica do algoritmo estão interessadas naquilo que um sujeito já é, outros sistemas, como a filosofia, a psicanálise, a arte, estão interessados naquilo que o sujeito pode vir a ser. Então, acho que essa é outra dimensão que a gente tem que tentar politicamente encaminhar melhor, fazer com que esses novos sistemas funcionem no sentido do aprendizado, no sentido que a Maria falou, né? Alguma coisa que compreenda o desconhecido. Gente, a gente vai ter que encerrar essa primeira parte da nossa conversa. O Christian quer falar também, né? Vocês não estão me ouvindo? Eu queria colocar a minha bola de cristal que eu ganhei aqui do Sim, o aniversariante pode tudo. Só tenta ser breve, Christian, para a gente garantir a pergunta da plateia. Tá. Não, provocar um pouco a Maria de que assim a gente tem um grande desafio que é o real, né? O real que, por exemplo, aparece no trauma, que aparece na repetição, no inusitado, naquilo que tem uma dimensão assim negativa. Eu acho que isso de fato está na experiência do Covid. Mas se pudesse apostar assim numa categoria emergente, é uma coisa que está no Lacan talvez de forma mais presente que a noção de real, que a noção de verdade. A gente passou um tempão assim desfazendo da verdade, né? Verdade, bom, a verdade é relativa. A verdade, bom, as redes sociais, tanto faz, né? A verdade é bom e o relativismo. Eu acho que a gente chegou num ponto de saturação da aprendizagem por, vamos dizer assim, deflação da verdade, né? Assim como nós gostamos do real, talvez a gente precisaria pensar um pouco mais assim na vingança da verdade, né? Não a verdade, a minha opinião, mas a verdade como essa posição terceira, né? Tem você, tem eu, mas tem a verdade, ainda que ela esteja por vir. Esse não é um lugar vazio para ser ocupado por qualquer coisa ou qualquer um, né? Fala, Maria. Não, muitíssimo bem lembrado. Tem a verdade. Ela é patut, né? Ela é não toda, como diria mestre Lacan, mas ela é. Ela é. Então, é assim, e eu acho que isso é um problema, inclusive de vários discursos, e todo mundo aqui na mesa é sensível a isso, essas discussões sobre descolonização, ou lugar de fala, ou, enfim, a vítima tem sempre razão, que é uma certa provocação que vai dizer, bom, né? Enfim, gente, a Terra é redonda. Não deveria ter tanto espaço assim para você colocar em xeque over and over. Então, chega, a gente já caminhou quanto a isso. A Terra não é o centro do universo. Gente, séculos, milênios, lutas intestinas, sangue. Então, o Estado é laico, a gente demorou para aprender. A gente, falando em aprendizagem, é bom a gente se apropriar do que... Eu estou sendo altamente conservadora agora, do que os que vieram antes de nós já aprenderam. Vão pagar tributo a isso, a gente pode ir daqui para frente. E sim, toda aprendizagem é pós-narcísica. Estou com o Francisco, assim, para sintetizar, ela tem que sair do eu imaginário. E que bom que a gente vá para o novo, para o vazio, poder bancar o vazio, poder bancar até a disrupção, nem sei quem eu sou, um pouco de vácuo, né? E aí, vamos, né? Que bom
Que bom, porque se não tem vácuo, como você vai desejar? Como você vai criar? Como você vai fazer alguma coisa que te interesse? Enfim, tinha outras coisas que eu tinha pensado, mas agora passou, eu sei. Tem pergunta do público, vamos. Tem pergunta do público e eu também eu vou dar o lugar para a Flávia, né? Ela que vai conduzir aí essas perguntas do público. Eu só queria trazer uma contribuição para a nossa conversa, que é uma contribuição feita por alunos do LIVE, adolescentes. A gente vive falando que a educação ela tem que ser mais democrática, né? E isso quer dizer também possibilitar com que os jovens, as crianças tenham o seu espaço para dizer, também ensinam a gente, ensinam os educadores, e aí a gente tem um congresso que é só feito de adultos, né? Então, enquanto a gente não consegue refazer esse modelo, eu quero trazer aqui um pouco da voz desses adolescentes que participaram da construção de um material que vai fazer parte do material do LIVE do ano que vem, que é uma revista que acontece anualmente. E aí a gente tem uma comissão de alunos e alunas do LIVE pelo Brasil que contribuem com a revista. E aí, coincidentemente, a gente fez uma pergunta para eles escreverem um texto em conjunto, que é sobre que mundo você quer ter, né? Porque a pergunta que se faz para as crianças e para os adolescentes é sempre quem você quer ser quando crescer, mas que mundo que eles querem viver. E aí eu vou ler um trechinho desse texto para vocês. O mundo que quero ter não exige descarte do atual. Ele mantém tudo o que já existe, em especial os sentimentos de paz, esperança e amor, para que se possa alcançar um mundo próximo do ideal. Imagino as cidades, por exemplo, com toda a infraestrutura voltada à preservação do meio ambiente, com ações de reflorestamento, veículos mais sustentáveis e descarte de lixo de maneira adequada. Não teriam pessoas morando nas ruas, as casas não precisariam de muros e grades, todos teriam acesso a saneamento básico e transporte público confortável. As cidades seriam planejadas para serem acessíveis, as pessoas seriam atendidas com mais rapidez nos serviços públicos e todos seriam eficientes. Quanto às escolas, por exemplo, não existiriam um melhor ou pior, todas seriam de qualidade. Por meio de leis de proteção, a natureza, ela se desenvolveria em harmonia com o ser humano. Assim, é deslumbrante, como as de filmes fantasiosos, bem colorida, viva. As pessoas seriam mais empáticas, com consciência do que as machuca, também pode machucar o outro. As crianças e os adolescentes não seriam pressionados para aprender o que tem dificuldade. Eles poderiam escolher estudar as áreas do conhecimento que lhe interessariam mais. Tenho certeza que a minha base para o mundo ideal não é única. Sei que milhares de pessoas também pensam o mesmo e que isso não é utópico. Por isso, meu mundo, né, que eu quero ter, no geral, é um lugar onde há igualdade e tolerância em todos os aspectos da vida humana. E as cidades e a natureza seriam mudadas por pessoas conscientes sobre esses espaços e de como agem nas suas relações. E você, que mundo você quer ter? Então, eles escreveram isso. Eu queria muito agradecer a participação nessa mesa e a troca com vocês. Vou passar a palavra agora para a Flávia, para ela trazer alguma pergunta da plateia. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Renata. Que o futuro seja inspirador, assim como essa leitura que você fez. Agradecendo muito ao Christian, à Maria e ao Francisco. E vou passar, então, a pergunta da nossa participante, lembrando a vocês que nós vamos ter 3 minutinhos para a resposta de cada um. Queremos que todos respondam e eu vou marcar o tempo. Então, vou avisando quando ficar 2 minutinhos no modelo que o Francisco já antecipou aqui para o 1 minuto final. A pergunta é da Débora, professora. Ela é da escola Disneylândia, em Marabá, e ela pergunta o seguinte, ela pede o seguinte: vocês poderiam nos dar orientações sobre como realizar a acolhida de professores, alunos e família no retorno às atividades escolares? Queria sugestões, métodos, caminhos. Ontem, inclusive, esse assunto foi tema de uma das mesas do primeiro dia do nosso Congresso LIVE virtual, e me parece que é uma demanda muito forte dos educadores de como será esse retorno. Então, vou começar pelo Francisco, passo pela Maria e fechamos com o Christian, nosso aniversariante do dia. Pode ser assim? Francisco? Flávia,
Eu não tenho grande coisa a dizer, não, é porque tem duas dimensões nisso, né? E as duas dimensões que essa pergunta mobiliza, eu não conheço bem. Tem uma dimensão disso que é uma dimensão que tem a ver com a natureza da epidemia, né? Então, o modo como as escolas vão ter que se adaptar a isso. E tem uma outra dimensão que diz mais respeito à natureza do ensino mesmo. Eu passaria a palavra para Maria, que foi quem mais falou sobre isso. Se tiver certamente tem uma contribuição melhor que a minha. Vamos lá, olha só. Eu diria que a gente está. Agora eu vou talvez fazer uma bagunça aqui no nome da mesa, ok? Posso fazer isso, Renato? Mas é Pode. assim, o mundo pós-pandemia, né? E essa pergunta, acho que o título é ótimo, a pergunta é ótima também. Mas a gente não sabe. Eu acho que é muito difícil manter essa posição, vai, de suspensão. Mas eu ando dizendo que acho que a gente poderia se autorizar, e eu pessoalmente estou me autorizando a esse lugar tão nobre, por um certo lado, é assim, um Aufhebung, é uma metodologia, né, que a gente usa na filosofia, um termo que eu gosto muito, que é uma certa suspensão do saber, que ao mesmo tempo que, sim, existe verdade, e ela é verdade agora, e ela será ultrapassada depois, e esse é o movimento. Ao mesmo tempo, a gente depende de duas coisas. Então, praticamente, o que eu acho que a gente sabe? A gente sabe que daqui 3, 4 semanas, mais ou menos em junho, final de junho, a gente vai ter os primeiros resultados dos trials, né? Das pesquisas randomizadas, que vão fazer o coquetel de medicamentos que muito provavelmente vai ajudar a diminuir o índice de agravamento e morte por Covid. Então, a gente sabe que tem um coquetel aí, que provavelmente ele é triádico, ele é um antiviral, ele é um anti-inflamatório, ele eventualmente é alguma coisa ligada, enfim, a esses plasmódios e alguma coisa dessa linha. Isso que os caras estão acompanhando, enfim, aprendo dos meus amigos que trabalham fundo nessa linha. E talvez outubro, novembro, a gente tenha já os primeiros resultados das vacinas, que estão muito mais ágeis os testes, já passaram por rato, por macaco e por humanos. Então, talvez a gente tenha a resposta, qual é a vacina que vai levar, se é que vai ter alguma. Mas o mundo inteiro está trabalhando com isso, são bilhões de dólares, bilhões de mentes. Então, assim, eu teria confiança no engenho humano e aquele momento em que a metafísica cede para a técnica, sabe? Em que talvez a gente tenha que esperar para saber se a escola vai retornar antes ou depois, dessa linha de coquetéis eventuais, de melhores medicações, e 2, se a gente vai ter vacina ou não. Então, eu diria, diferentemente dos nossos governos estaduais, inclusive, que não sei se é para a gente retornar agora. E mesmo a escola, não sei se é para retornar em agosto ou setembro. Talvez a gente possa continuar a testar e aprofundar estas ferramentas que a gente está conseguindo, meio a toque de caixa, né? A gente está conseguindo se comunicar. Hoje é uma prova viva disso, é mais difícil para os pequenos. Eu tenho um filho pequeno, não muito pequeno, mas não tão grande. Então, eu estou acompanhando a labuta que é esse tal, não quero fazer propaganda aqui de plataforma. Chegamos Mas, naqueles 2 enfim, minutinhos. não, já passei de todos os minutos. O que eu quero dizer, em última, Só assim, para você amarrar. sinteticamente, é que a gente, mesmo para saber como se colocar diante de uma situação ou diante do outro, a gente tem que poder suportar esse lugar de não saber muito e poder fazendo a decisão passo a passo, que foi um pouco o que, se eu entendi bem, um pouco da postura do Francisco. É isso, eu passo, né? Não é que eu estou passando, mas eu estou dizendo, vamos pensando junto como receber, porque se vai ser com vacina,
é com máscara ou é sem máscara? Entende? Se você tem vacina, você não precisa da máscara. Então, na prática, você precisa ter os elementos concretos para saber como receber esse outro. Maria, te agradeço muito, inclusive por você ter feito essa referência ao Francisco, porque ele não vai se livrar, não. A pergunta da Débora foi sobre professores, né, escolas, alunos e família. E ele é pai. E eu queria que ele falasse, que fosse um minutinho, sobre essa angústia que me parece que atravessa pais e mães de alunos em relação a como garantir a socialização, a retomada, a volta do filho na escola e, ao mesmo tempo, a saúde dessa criança, desse jovem e da própria família. Não vai se livrar, não, Francisco? Não, se eu soubesse que era para falar sobre angústia e família, eu ficava aqui horas falando, porque eu tenho ambas em excesso nesse momento. Então, de fato, assim, um pouco a piada que o Christian fez lá atrás, né? Assim, vocês querem família? Toma. E eu tenho 2 filhos de 6 e 7 anos, e eles ficam... Eu sou separado da mãe, então eles ficaram uma temporada com a mãe, agora estão comigo há algumas semanas, e é uma experiência sem precedentes, né? Porque toda relação humana, eu acho que tem um certo ponto de equilíbrio que varia de acordo com a natureza dos sujeitos e com a natureza das relações, mas que nunca é totalmente distante, nunca é totalmente fusionado, né? E a gente está aqui num apartamento, todos nós, e tendo que fazer tudo junto, é muito difícil, assim, eu tenho que estudar com eles, o meu mais novo está num processo de alfabetização, e os 2 respondem de maneira muito diferentes, assim, ao aprendizado. E eu descobri que eu tenho limitações assim também no ensino nesse momento. O ensino para uma criança mais nova envolve, idealmente, uma dimensão mais lúdica. Eu tenho enorme dificuldade. Eu venho de uma tradição disciplinar quase monástica, assim, que é a do meu pai, né? E que não funciona absolutamente com o meu filho. Então, eu estou tendo que criar toda uma habilidade para poder ser produtivo com ele. Funciona, mas exige de mim assim muitíssimo. E aí não sobra tempo espiritual para eu trabalhar nas minhas questões, o que gera frustrações em mim de outra. Então, são muitos desafios nesse momento relacionados à família, à aprendizado, à falta de socialização. Não é fácil isso, né? Olha, muito legal. Isso que você falou, parte dessa reflexão teve ontem na nossa primeira mesa, que foi sobre saúde mental, inclusive essa dimensão dos relacionamentos com a família. Agora, veja como essa sua angústia, ela se relaciona com o que Maria acabou de responder a Débora, porque é possível que, à luz de não ter vacina, coquetel dessas novas práticas, né, essa temporada se prolongue. Então, é fundamental também a gente pensar, e se não voltar, né? Não é só como será a volta, e como será um período mais alongado dessa experiência, né? Do confinamento. Então, agora sim, vou passar para o Christian, está quieto há muito tempo, para responder a essa pergunta da Débora, de Marabá, da Escola Disneylândia, sobre acolhida, professores, alunos, família, quando houver retorno ou se esse retorno demorar mais, Christian? Eu vou fazer um exercício de especulação, né? E imaginando o seguinte, que eu gostaria de ouvir se eu chegasse na escola depois dessa, né? E acho que seria assim uma coisa interessante para mim se tivesse do lado dos professores uma pergunta do tipo assim, o que a gente aprendeu com isso? O que a gente aprendeu com a Covid, com a quarentena? O que a gente aprendeu para situar que essa é uma experiência que pode ligar, né, a educação formal com a educação informal, né? Essa é uma experiência que pode equalizar, né, saberes consolidados, eruditos, escolares, com um saber assim, prático, né, experiencial das pessoas. Acho que uma resposta que, se fosse possível antecipar, né, é que a gente aprendeu, de um jeito ou de outro, a ser um pouco mais tolerante, né?
tolerante com a impossibilidade, né? com as restrições, com a gente mesmo. E dentro dessa tolerância, acho que seria interessante discutir com os professores, né? Uma certa desidealização da rotina, currículo, meta, objetivo, Enem, vestibular, acumulação de conteúdos, né? Seria muito importante discutir um certo engasgo, né, de uma coisa que às vezes atravessa a educação, que é a performance e desempenho, né? Como é que a gente pode aprender que essa experiência fez a gente rever o que significa entregar as tarefas no horário de forma mais bem feita possível, né? Como isso pode significar coisas diferentes em momentos diferentes. Eu acho que a gente poderia também desdobrar essa aprendizagem para a aprendizagem da alegria, pensando que, historicamente, né, o Carnaval de 1919 inventou o Carnaval carioca tal qual a gente o conhece, como resposta à influência de 18, à guerra de 18, ou seja, podemos imaginar exercícios práticos, né, de que novas formas de alegria a gente pode ter diante, e aí terminaria com, acho que, 3 tarefas que são meio transversais, assim, para a escola, mas também para psicólogos, para analistas, né, que são 3 tarefas coletivas, né? De um lado, a tarefa do luto, né, de que a gente perdeu, se vocês quiserem, perdeu o conteúdo escolar que estava programado, mas perdeu pessoas, perdeu ideais, perdeu planos, né? E a elaboração de luto é sempre coletiva. Então, a escola, eu acho que tem um papel, não só coletiva, mas também coletiva, né? A escola tem um papel nisso. E eu acho que a escola tem um papel na construção de uma certa política do medo, né? Ou seja, que não seja exatamente uma política guiada pelo medo, mas em relação ao medo, né? Como a gente se vira, como a gente elabora, o que é o medo que pode levar a gente à curiosidade, o que é o medo que intimida, né? Tendo em vista que essa, me parece, foi uma experiência comum, coletiva, e terminando dizendo, olha, e se isso não for suficiente, consulte o Francisco, mestre na arte da angústia, porque a terceira tarefa vai ser o que a gente faz com a angústia que sobra depois de tudo isso. Christian, eu te agradeço muitíssimo, assim como a Maria Homem, assim como ao Francisco Bosco e a Renata Ishida, que também mediou essa mesa, uma reflexão fundamental que tivemos sobre esse exercício aí de imaginar o mundo pós-pandemia. Não foi nada simples, eu acho que esse debate é um debate que não termina, né? São reflexões que serão continuadas nos próximos meses, possivelmente até nos próximos anos. Agradeço muitíssimo a vocês pela participação no nosso Congresso Livre Virtual e até a próxima. Agora eu vou passar minhas... Podem dar seus tchauz, cada um fala de uma vez. Tchau. Então, muito obrigada. Um abraço a todos e parabéns ao Christian. Parabéns, Christian. Parabéns ao Parabéns. A Maria Homem, querida, amiga de tantas Felicidades. Felicidades para vocês, parabenizar o livro. Sim. Papo de segunda, Francisco e Renata, foi muito legal. Obrigada, muito gente. Muito obrigada, Christian. Mais uma vez, muito parabéns. Bom trabalho. Boa tarde a todos. Vamos lá, gente, eu agradeço muitíssimo. Nós terminamos a nossa segunda mesa deste segundo dia do Congresso Livre Virtual. Bom, esse debate que nós acabamos de participar torna evidente que o mundo pós-pandemia já começou e a gente ainda está tentando aprender como ele será. Estamos nos preparando emocional e institucionalmente para esse contexto. Nesse sentido, colaboração, solidariedade são palavras de ordem, palavras fundamentais, conceitos importantíssimos para todos nós, como famílias, como educadores, como comunidade. Vamos ter que aprender a viver nessa nova configuração de mundo. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do LIVE, nessa seara, nesse território, é só chegar ao celular, no QR Code que está aqui,
com a indicação Quero Live na minha escola. E aí vocês terão informações adicionais. Na sequência, a gente vai ter a terceira e última mesa do dia. O tema é o cancelamento de pessoas a um clique, onde fica a empatia. E ainda hoje, o show do Lenine. Não perde não, fica por aí. Bom, como assistir aos vídeos gravados? Se você quiser rever essa mesa, a segunda mesa de hoje, ou qualquer outra, ontem nós tivemos 4 mesas, né, no primeiro dia do Congresso Livre Virtual, basta acessar a página do evento, você está nela, está me vendo aqui agora, a mesma que utilizou para entrar aqui, e todos os vídeos estão lá em todos na ordem. Ao longo da semana, também nós vamos disponibilizar os vídeos no canal do Live no YouTube, @Laboratório Inteligência de Vida. Você também no Instagram é esse o endereço. E você pode participar ainda, temos mais uma mesa, com a nossa hashtag Sentimentos Aproximam, eu já passei. Por lá também, pelo Instagram, tem a caixinha de pergunta nos stories que você manda o seu comentário ou a sua pergunta ao final de cada mesa. Nós estamos reservando aí um tempo para apresentar a pergunta selecionada dos nossos participantes. Então é isso. Na próxima semana, os vídeos no YouTube. Se vocês quiserem voltar às mesas anteriores, é aqui mesmo nessa página. A hashtag é Sentimentos Aproximam. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com a terceira mesa desse dia, desse segundo dia, e última mesa, a mesa de fechamento do nosso Congresso Livre Virtual. Nós voltamos em instantes, não mais que 5 minutinhos. Eu sou Flávia Oliveira, fica com a gente. Até já!